Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Senhor, Senhora, jovem, que a paz de Cristo esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Antônio Carlos, chegando aqui mais uma vez para compartilhar com você da boa, preciosa e agradável Palavra de Deus. E nós estamos numa série muito abençoada esses dias, falando a respeito da importância da presença de Deus. Falamos a respeito da oração que o Moisés fez em Êxodo 33. Moisés lhe disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus havia prometido: olha, eu vou enviar um anjo adiante de vocês, vocês vão conquistar a terra de Canaã, os moradores que lá existem serão expulsos e vocês vão receber a bênção na íntegra, né? Mas vocês não serão, ou melhor dizendo, mas a minha presença não irá com vocês. E o Moisés não aceitou isso. Moisés vai diante de Deus de forma respeitosa, mas ele pleiteia com Deus para que a presença de Deus vá com eles. Ele disse: olha, Senhor, se a tua presença não for conosco, então nem nos faça subir daqui, né? Então ele preferia ficar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de fartura, sem a presença de Deus. E por que isso? Porque o Moisés, ele sabia, o Moisés, ele entendia a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira vida você só tem quando você tem Deus com você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só tem vida verdadeira quando você tem Jesus. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, a única forma, a única maneira de você ter uma vida verdadeira, uma vida abundante, é você ter o Senhor Jesus habitando no seu coração. É você ter a presença de Deus habitando no seu coração. E nós falamos a respeito do Êxodo 33, falamos também a respeito de Gálatas 5:22, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do perigo que a gente corre, às vezes, dentro da igreja. Porque é possível que uma pessoa esteja dentro da igreja, mas o Senhor Jesus, que um dia habitou naquele coração, não esteja mais naquele coração. É possível também que uma igreja, considerada por muitos uma igreja vitoriosa, às vezes seja uma igreja que botou Jesus para fora, que está sem a presença de Deus. E por causa disso, às vezes não tem mais a paz, não tem mais a alegria, não tem mais o amor, não tem mais muita coisa que só Deus pode dar. Vamos estudar hoje a carta do apóstolo São João à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Apocalipse 3:14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, você começa a carta com um veredito muito pesado do Senhor para essa igreja. Ele diz que essa igreja, ela era uma igreja que não era fria, mas também não era quente. Era uma igreja morna. E ele falou que melhor que fosse fria do que morna, né? Mas porque ela não era nem fria nem quente, ela era morna, o Senhor disse: olha, eu vou vomitar você da minha boca. Então era uma igreja que estava totalmente fora dos padrões de Deus. Mas essa é a avaliação que Deus tinha olhando para a igreja.
E qual que era a avaliação que a igreja fazia de si mesmo? Porque nós somos convidados, você sabe, na Santa Ceia, a nos examinarmos a nós mesmos. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então nós somos convidados a nos examinar. E o que essa igreja via quando ela se examinava? Versículo 17, ó. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, o que a igreja falava? Eu sou rico, né? E estou enriquecido e de nada tenho falta. Quando eles olhavam para eles, quando eles se autoexaminavam, eles achavam que eles estavam top, que eles estavam bem, porque eles estavam crescendo, prosperando, e eles achavam que isso era um sinal de que Deus os estava aprovando. E estavam completamente enganados. Continuando, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e cego, e pobre, e cego, e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, na verdade, a riqueza que você tem não é nada, você tem que enriquecer. E vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que veja. Você veja, irmãos, que nós temos uma visão totalmente oposta da visão do Senhor Jesus. Qual que era a visão do Senhor Jesus? A visão do Senhor Jesus, ela pega uma igreja pobre aqui, né? E ela diz, olha, vocês dizem que são pobres, na verdade vocês são ricos. O Senhor pega essa igreja que é uma igreja rica e ela diz, olha, vocês dizem que são ricos, mas na verdade vocês são pobres. Quando você observa, por exemplo, o que Jesus fala para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E essa igreja, ela diz assim, nós somos ricos. E o Senhor fala, não, vocês são pobres. Eu aconselho que vocês comprem ouro provado no fogo para que vocês se enriqueçam. Que a avaliação totalmente diferente. Mas o pior não chegou ainda. Olha lá, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos, 3,19, tá? Voltamos para a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas o convite do Senhor era para o arrependimento. Ele não tinha descartado a igreja. Agora, olha o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que essa igreja fez? Queridos, é uma carta para a igreja. O que a igreja é? A igreja é a casa de Deus. A igreja é o templo de Deus. A igreja é a morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava do lado de fora da igreja. Um dia, Jesus esteve do lado de dentro dessa igreja. Mas aos poucos essa igreja foi se mundanizando. O mundo foi entrando por uma porta e o Senhor Jesus foi sendo botado para fora por outra porta. A gente não percebe, mas o desvio, o esfriamento espiritual, ele vai acontecendo de maneira sorrateira. Você nem percebe. Não é como pegar um balde de água e jogar na fogueira e apagar aquilo de vez. Não. O diabo, ele tira um pau de lenha, depois ele tira um outro, né? E aos poucos ele vai diminuindo aquele fogo e a pessoa nem percebe. Quando vê, o fogo se apagou. E a igreja troca o espiritual, o que é verdadeiro, por algo que parece verdadeiro, mas é fake, não é de verdade, né? Isso é um perigo, mas pode estar acontecendo. A gente pode botar Jesus para fora. E o que acontece quando a gente bota Jesus para fora? Bom, quando você tem Jesus, quando você tem a presença de Deus habitando no teu coração, na tua casa, você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem longanimidade, você tem bondade, você tem benignidade, você tem mansidão, você tem fé, você tem domínio próprio, você tem as bênçãos de Deus ali operando, né? Aquela glória de Deus. Mas quando você troca, aos poucos vai saindo a alegria, vai entrando a tristeza, vai saindo o amor e vai entrando o egoísmo, vai saindo a paz e vai entrando a tristeza, a ansiedade, a angústia, porque você vai trocando o verdadeiro pelo falso. E isso estava acontecendo na igreja. É alguém de Deus
Está falando de uma igreja toda, mas isso pode acontecer individualmente com qualquer pessoa. O Moisés, ele orava a Deus, ele dizia: Senhor, se a tua presença não for conosco, então não nos faça subir daqui. O Senhor Moisés, ele disse assim: Senhor, ficamos sem a terra prometida, sem a terra que mana leite e mel, mas ficamos com a tua presença. Aqui a igreja, ela escolheu botar Jesus para fora e ficar com a terra prometida. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que, quem sabe, era aplaudida pelo mundo, mas era uma igreja que, aos olhos de Deus, estava perdida. Uma igreja que Deus falou: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Mas na mesma hora a gente vê o amor de Deus. Deus podia passar fogo nessa igreja, mas o Senhor Jesus está à porta batendo. Irmão, ele foi botado para fora de casa e ele está à porta batendo, querendo voltar para dentro da casa. Oh, que amor é esse que o Senhor tem pela igreja? Que amor é esse? Né? E aí no 21 fala: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, cuidado para que isso não aconteça. Agora, só para mim fortalecer o que eu estou falando, quando Deus sai, quando Deus é tirado para fora de dentro de nós, da igreja, quando a igreja troca Deus pelo mundo, olha o que acontece. Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus capítulo 12, verso 43. Diz assim, olha lá: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. O diabo volta e vê que a casa está varrida, está adornada, está bonita, mas ela está vazia, porque ela expulsou Jesus para fora de casa. Resultado, 45, então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. No céu tem grau, no inferno tem grau de demônio, tem demônio que é pior, né? Piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então você veja, irmãos, quando você manda Jesus para fora, por um tempo você pode até viver uma paz, mas logo o demônio vai vir, vai ver que a casa está vazia. E o diabo, quando vem, ele mata, rouba e destrói. Queridos, se você está vazio da presença de Deus, às vezes você está na igreja, às vezes você está dizimando, às vezes você é um obreiro, às vezes você é um pastor, mas e a presença de Deus? Você tem sentido a presença de Deus? Deus tem falado com você na palavra, Deus tem falado com você nos seus momentos de oração, porque senão, querido amigo, nós podemos estar incorrendo nesse risco, o risco de botar Jesus para fora e de estar abrindo a porta para o inimigo voltar e voltar muito pior do que era antes e destruir por completo aquela casa. Então, o Senhor, ele convida a igreja ao arrependimento. E está ali a porta. Eu não entendo isso, irmãos. Sou sincero em dizer, eu não entendo esse amor de Deus que vem se humilhar, bater na porta, dar mais uma oportunidade para nós. É por isso que no dia do juízo não vai ter misericórdia. Querido amigo, amiga, eu quero convidar você hoje a fazer um autoexame. Um autoexame olhando para o espelho de Deus, que é a sua palavra. Talvez você precisa voltar para Deus. Talvez você está sofrendo, um dia você viveu uma vida muito boa, hoje você está sofrendo muito. Você está desviado, você está fora da presença de Deus. Você não deixou a igreja talvez, mas você está desviado dentro da igreja. Você está desviado no altar da igreja. Você está desviado fazendo a obra de Deus. E por isso que o sofrimento está sendo grande na sua vida. Volta para casa. Ou melhor dizendo, abra a porta para Jesus entrar de novo. Se arrependa, chore aos pés dele. Faça como Moisés. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. O apóstolo Pedro disse em Atos capítulo 3, versículo 19, ele disse, arrependam-se
e convertam-se para que vocês de novo, né, pela presença de Deus, possam desfrutar de tempos de refrigério. Tem tempos de refrigério, eu vou ler Atos 3,19 para vocês, o meu tempo já está curto aqui, mas eu vou ler Atos capítulo 3, versículo 19, né? O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, faz uma declaração poderosíssima aqui, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Querido amigo, dobre o seu joelho se você pode dobrar e fale com Deus agora. Convide Jesus para vir morar no seu coração. Se você está desviado, então agora peça perdão a Deus. Peça para Jesus voltar para a sua vida. Se você um dia trocou Jesus por um bem, então abra mão do que for necessário abrir mão para ter Jesus na sua vida. Porque só Ele pode trazer vida e vida com abundância. A presença de Deus é tudo. Pastor Antônio fica por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal.